Essas demissões podem servir como exemplo para inibir esse absurdo que a gente viu nas imagens? Lu, eu acho, aliás, essas imagens são terríveis de se ver, né? A gente vendo agora, eu continuo me chocando com elas. Sim, as demissões podem servir de inibição para conter outros comportamentos, mas evidentemente, e até já tivemos oportunidade aqui no grande debate de abordar esse assunto, não serão suficientes. Nós precisamos entender que há um sistema, um processo histórico de abordagens abusivas sobre certas camadas da população. Esse sistema vitima os próprios policiais. O Brasil é onde mais morrem policiais no mundo. Só que nós não resolveremos apenas com a demissão, com a sanção. Porque nós precisamos, mais uma vez, voltar ao mantra, ou seja, formação em direitos humanos. Enquanto nós não tivermos uma formação em direitos humanos adequada, e outras experiências de outros países que eu conheço bem têm uma formação sólida nesse sentido, nós não resolveremos o problema. Por quê? Porque quando um governo, como foi o governo Bolsonaro, que aparelhou as polícias, especialmente a PRF, o faz, ele encontra um terreno fértil já refratário à compreensão de qual é o papel da polícia ostensiva no Brasil. A polícia ostensiva está aí para proteger a população, seja rica, pobre, não importam as diferenças. Então me parece que é uma medida importante, nós não podemos permitir esse tipo de crime bárbaro. Entretanto, precisamos voltar à formação desses profissionais que, eu repito, na sua grande maioria são bons profissionais que lidam com uma atividade absolutamente estressante, né? E que precisam ter mais atenção, não só apenas na sua formação, mas também na sua própria proteção e, por via de consequência, na proteção à população. Clever. Olha, Luciana, meus caros colegas, se a gente olhar o que a Constituição fala da segurança pública, lá no artigo 5º, que inaugura os direitos e garantias fundamentais, está dizendo que a segurança pública é direito e garantia fundamental. A segurança pública, portanto, é indispensável, ela é braço do Estado e tanto do ponto de vista da União quanto do Estado-membro, ela serve para prestar um serviço indispensável ao cidadão. Eu prego que a segurança pública deve ser feita através de um trabalho profissional. Eu sempre reitero aqui quando venho e falo, cursos, de maneira intermitentes, realizados pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, constantes, para que o policial militar se aperfeiçoe e evite esse tipo de conduta que nós presenciamos. A polícia, seja preventiva ou judiciária, ela não se submete à ideologia temporária daquele que comanda o Estado. Sim. Ela presta um serviço não de governo, mas de Estado. Por isso que eu sempre falo, o policial militar o policial do modo geral, deve estar em constante aperfeiçoamento. Como nós resolvemos esse problema, esses erros, esses desacertos, essas injustiças ou essas ilegalidades? Aperfeiçoando o policial de maneira profissional, onde as escolas, dentro das instituições, digam, repitam, insistam aos seus policiais a operação padrão, a operação emergencial, a operação de emergência, o que deve ser feito e o que deve ser evitado. É óbvio, aquele que comete o erro deve ser responsabilizado por processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório. Sim, a responsabilidade penal, se ocorreu crime, sim. Agora, o que a gente precisa fazer para evitar esse tipo de situação que tem se repetido, infelizmente, é o aprimoramento interno, ou seja, a autotutela da administração, das polícias civis e militares, com as suas especialidades, no seio da instituição, para que isso não mais ocorra. Muito bem, Alessandro.
Olha, quanto à questão da demissão, óbvio, acho que é unânime aqui, serve como exemplo, serve como um parâmetro, tem que aplicar. Eu acho que é indefensável, praticamente indefensável o que eles fizeram. O processo administrativo durou pelo menos um ano, então provavelmente tiveram ampla defesa e contraditório e foram demitidos. Que sirva de exemplo e que talvez sirva de exemplo a outras instituições. Agora, tem um elemento estrutural. Policiais não caem do céu. Policiais vêm da sociedade. Eu me lembro, há não muito tempo atrás, Lu, eu vi um vídeo de um professor, e eu já vi isso em sala de aula também, professor de cursos preparatórios para concursos públicos da polícia, onde o sujeito brinca com a tortura, brinca com a violência, ou seja, toda uma visão da sociedade que ele introjeta dentro da instituição. Então, eu acho que esse parece ser o elemento. Quando o professor Flávio, fala de, olha, a gente precisa ter treinamento, capacitação, direitos humanos, eu diria mais. Ninguém ensina ninguém na sociedade, eu sempre brinco, ninguém ensina ninguém a ser racista. Ninguém chega na mesa de jantar de Natal, no final do ano, e vai ensinar os filhos a serem racistas. Ninguém vai para o colégio, o professor vai ensinar, olha, vou ensinar vocês como ser racistas. Mas todo mundo é criado numa sociedade racista. Ou seja, é nas lacunas que está o problema. A instituição é a polícia. Infelizmente, no Brasil, a instituição policial tem uma origem a partir de linhagens das ditaduras militares, das diversas ditaduras militares que vivenciou o país. Eu costumo dizer que as polícias no Brasil, infelizmente, não passaram por um processo de redemocratização, como foi o processo, pelo menos formal, de 1987 e 88. Falta muita coisa para ser redemocratizado no nosso país, e uma delas, eu diria, é a instituição policial. Muito bem, Samanta, queria que a gente também levasse em consideração esse caso específico, aí você vai encerrar essa fala agora, do Genivaldo, como muito simbólico, né? Porque o motivo é torpe, ele foi pego ali sem capacete e terminou aquela história daquele jeito, com essas imagens que nós vimos aqui. Eu digo simbólico, tristemente simbólico, no sentido de violências que não podem ser cometidas pelo Estado e que agentes sofreram punição agora da demissão, nesse momento, mas que e talvez em outros momentos nem essa punição de demissão a gente tivesse. E aí a sensação de impunidade de que a gente pode repetir esse tipo de imagem é muito marcante. Sim, Lu, é terrível, né? Muito trágico. E esse processo que culminou na demissão dos policiais foi um processo administrativo onde foi assegurada ampla defesa e contraditória, um processo de 13 mil páginas, e também foi anexado nesse processo o depoimento de outras duas vítimas que tiveram a mesma abordagem do Genival, mas que felizmente não resultou em morte, portanto eles já vinham tendo esse comportamento, era uma coisa, ao que tudo indica, reiterada. Então o fim do processo administrativo foi pedindo a demissão dele, que é submetido ao ministro da Justiça, que deferiu. E acho que todos nós estamos de acordo que há necessidade, eu acho que o ministro colocou isso também muito bem, de reavaliar os procedimentos, de reavaliar os manuais, mas é preciso investir no treinamento desses policiais. Isso é algo que a gente vem reiteradamente falando aqui no programa, e que desde 88 até agora, independentemente de quem esteja no governo, isso não vem sendo feito. Um outro aspecto que é muito relevante é a questão também do apoio psicológico aos policiais. É necessário que eles passem por avaliações periódicas para saber se eles têm condições de estarem às ruas, de fazerem as abordagens. Isso é algo importante, porque, como o Cléber colocou, o direito à segurança é um direito fundamental de todos nós. A gente quer uma polícia que nos aborde com dignidade, que nos respeite nos nossos direitos, como nós também queremos que os direitos deles sejam respeitados. Mas, para isso, a gente precisa de bons treinamentos, de avaliações periódicas do aspecto psicológico desses policiais, porque é a única maneira de todos nós estarmos seguros. Mas penso que essa demissão tem um efeito simbólico, não é? De que esses casos não passarão impunemente.